A paz do Senhor a todos, graças a Deus, que a bondade de Deus esteja em nossas vidas. Estamos mais uma vez aí, meus amados, em um momento com Deus, um momento de reflexão na palavra, onde podemos meditar na mesma e assim sermos fortalecidos pelo Senhor através da sua palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor te guarde e te dê vitória. Te convido a você para estar conosco neste tempo aqui com as Sagradas Escrituras. Oremos a Deus, Pai, no nome de Jesus, nos ajude, nos dê vitória, nos guarde, Senhor, nos fortaleça. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abra nossa mente para que possamos, Deus, compreender a Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento, Pai. E também daqueles que irão ouvir, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre ele. Guarde, abre as suas mentes também para que possamos compreender a Tua palavra. Amados, você é bem-vindo neste momento com Deus, graças a Deus. Estamos aí, nós iniciamos aí o Evangelho de Mateus, né, e também a carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Então vamos aqui, então, estamos aí as Sagradas Escrituras, onde você pode aí acompanhar também na sua Bíblia, meditarmos na palavra do Senhor, louvado seja Deus. Então, hoje vamos continuar aí na carta de Paulo aos Efésios. Vamos, então, continuarmos na palavra do Senhor. Então, como vocês podem ver, aqui à nossa esquerda está o texto do qual nós estávamos lendo, e nós paramos aqui, ó, no verso 4, né? Falando sobre as bênçãos, como comentamos na mensagem anterior, no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Né? Então, o verso 4, né? Nós paramos aí no versículo 4, onde comentamos aí a primeira parte sobre a questão da eleição. Então, Paulo fala das bênçãos espirituais que Deus nos concedeu em Cristo Jesus, e a primeira bênção é justamente a questão da eleição. Então, nós paramos para meditar nessa questão da eleição, ou seja, que Deus elegeu pessoas para a salvação. É isso que Paulo está falando. Na mensagem anterior, nós tratamos a questão de que por que tem que haver eleição? Nós tratamos aí, e você pode ver com o tema que eu coloquei, sobre a eleição é bíblica? Muito bem. Hoje nós também vamos trabalhar mais um pouco sobre esse aspecto da eleição ainda, que é um tema bem abrangente e profundo até, né? Digamos de antemão, que às vezes é até um pouco difícil de compreendermos, mas nada como as Sagradas Escrituras para nos explicar. E hoje nós temos o tema, o seguinte, da mensagem de hoje. Deus é injusto ao escolher? Porque às vezes passa na mente de muitas pessoas que não pode haver eleição, não tem como haver eleição, ou seja, escolha. Deus não pode escolher alguém para salvar e deixar outros, né, fora dessa escolha, porque aí Deus seria injusto. Então, e qual a resposta da Bíblia? Nós temos opiniões sobre muitas coisas, querido, mas eu convido a você para analisarmos a resposta bíblica, que é isso que importa. As nossas opiniões são opiniões, mas nós devemos pegar as nossas opiniões e sujeitá-las às Escrituras. A palavra de Deus é que é a verdade absoluta e real, e nós precisamos analisá-la. Então, Deus é injusto a escolher? Então, hoje estarei trabalhando a questão de alguns textos bíblicos falando que a eleição é bíblica, sim, pois na mensagem anterior eu tratei da questão por que tem que haver eleição, e eu tratei a questão da queda, né? Devido à queda, o estado de pecado em que o homem se encontra, não tem como ele se salvar. Então, Deus tem que ir lá e salvar. Tratamos esse ponto. Agora estarei tratando sobre vários textos da Bíblia que confirmam a doutrina da eleição e também se Deus é injusto quando ele escolhe. Né? Vamos estar, então, tratando, e eu convido você. Né? Então, vemos aqui, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Certo? Então, o tempo em que Deus nos elegeu foi antes da fundação do mundo, e o texto diz, para sermos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. Então, a questão da eleição
Deus escolheu antes da fundação do mundo, então ninguém tinha feito nada. Então não é baseado em nada nem em ninguém. A escolha foi feita em Jesus Cristo. Olha só, antes da fundação do mundo. E outra questão, às vezes as pessoas podem pensar, não, se eu for um escolhido, então vou viver do jeito que eu quero. Não, a Bíblia diz que para sermos santos, então um escolhido, ele é santo, irrepreensíveis, olha, santidade, irrepreensibilidade, né, se é que existe o termo, diante dele em amor. Então está aí, a eleição é para a santidade e para viver uma vida irrepreensível. Então vamos ver agora essa questão, a biblicidade, né, se é que existe o termo, ou seja, a provas bíblicas da questão da eleição, que a eleição é bíblica. O verso 65 diz, e continuou, aqui no verso 65, você pode ver aqui, tá? E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Então veja aqui, ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O que Jesus estava tratando aí? Esse aqui é o famoso capítulo 6 do Evangelho de João, né? O famoso capítulo 6 do Evangelho de João, onde aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. Olha só, Jesus começa a tratar deste ponto, sobre a questão da eleição, a partir do versículo 37. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Veja, todo o que o Pai me dá. Então veja, a eleição é bíblica? Sim, porque Jesus disse, os que vêm a mim são que o Pai me dá. É necessário que o Pai dê para que a pessoa possa ir a Jesus. Como eu comentei, é preciso que Deus faça o milagre da ressurreição espiritual na pessoa para ele se voltar para Jesus. A Jesus ainda continua no 38. Mas como já vos disse, vocês me têm visto e contudo não crestes. Olha só. Você me tem me visto e contudo não creste. Aí ele continua. No 37, como eu falei. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E no 38 diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E Jesus continua. Olha o que ele diz no 39. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu. Veja, aqueles que o Pai deu, que o Pai escolheu antes da fundação do mundo, como está escrito no capítulo 4, aqui, no capítulo 1, versículo 4 de Efésios. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu. Aqui também tem um termo interessante, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Aqui também está incluso, além da questão da doutrina da eleição, tem também a doutrina da perseverança dos santos. Jesus disse, todo aquele que o Pai me deu, eu não vou perder nenhum. Aleluia. E ele continua ainda, querido. Ele continua no versículo 30, no versículo 41. Olha só, veja a reação. Olha a reação dos judeus. No 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então, quando Jesus se apresenta para os judeus como o pão que desceu do céu, né, no sentido de quê? De alimentar, de dar vida, ou seja, Jesus está dizendo, vocês estão mortos espirituais. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu, que é essa questão, mas eu sou o pão do céu. Né? Jesus diz nesse texto, porque os vossos pais no deserto comeram e morreram, mas quem de mim se alimenta tem a vida eterna. Então Jesus é a vida. Aleluia. Justamente a vida, a salvação plena que Jesus dá. Quem se alimenta do Senhor Jesus tem vida plena em Deus. E ele continua. E ele murmurava. Olha o que eles disseram no versículo 42. E perguntavam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz, eu desci do céu? Veja só, Jesus apresenta-se como o pão do céu,
né? O pão que veio de Deus, e ele diz, não, mas tu não é aquele Jesus lá que nós conhecemos? O pai, nós não conhecemos José, a mãe dele, nós conhecemos essa família. Como tu pode ter descido do céu? E olha que surpreendente resposta que Jesus diz no versículo 43. Respondeu Jesus, não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Está vendo aí? Ninguém. Por isso, a eleição é bíblica, sim, porque o Pai traz. E disse Jesus, ninguém pode vir, não tem capacidade na pessoa. Né? Querido, você que está me ouvindo, quem sabe você não serve a Deus ainda, mas tem vontade. Aí você pode dizer, pastor, então se Deus não me elegeu, é por isso que eu não fui. Querido, não é bem essa questão. Porque o mesmo Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Jesus diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A sua preocupação não é saber se é escolhido ou não. A sua preocupação é crer. Aleluia. A sua preocupação é crer no Senhor Jesus e confiar. E crendo no Senhor Jesus, confiando nele, aí a eleição está na sua vida. Louvado seja Deus. Mas ela é bíblica. E quando você crê e recebe a Cristo, você fica consolado porque o Senhor me escolheu. O Senhor me chamou. O Senhor me salvou. Louvado seja Deus. Então essa é a resposta que Jesus diz, dá para eles. E o Senhor continua ainda. Ele vai ainda no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E olha a garantia que Jesus dá. E eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja Deus. E ele ainda continua aqui, ó. O versículo 65, ainda para nós meditarmos. 65. E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então a eleição é bíblica. Alguém só pode ir a Jesus. Esses judeus aqui estavam se gloriando. Não, nós não cremos em Jesus porque sabemos quem tu és. Tu não és o Filho de Deus. A resposta de Jesus é o seguinte, vocês não creem em mim porque o Pai não trouxe vocês para mim. Porque em João, no capítulo 10, ele diz, olha, vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Louvado seja Deus. Então, querido, se você tem vontade, vamos seguir o Senhor Jesus. Vamos entregar a sua vida para Jesus e confiar e descansar nele. A eleição é uma doutrina biblicamente verdadeira. É a verdade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda continuando sobre a eleição, 1 Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, olha só, 1 e 26. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Não são muitos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir, sabe? Deus escolheu. Então, veja, eleição é uma escolha. Deus escolheu as coisas do mundo. As coisas loucas, né? Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezíveis, ou seja, as fracas, as que não são, para reduzir em nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Olha que interessante esse texto. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ninguém pode chegar diante de Deus e se gloriar porque chegou. Não, eu vim porque eu vim. Não, na verdade, ninguém quer Deus. Alguém só se chega a Deus porque Deus o chama. Olha, a eleição, Deus escolheu, Deus buscou. Ainda em Mateus 11, vamos aqui na nossa direita, Mateus 11, 25. Mateus capítulo 11, versículo 25. Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia.
Olha aqui. Naquele tempo, Jesus falou dizendo: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Veja, escondeste. Então, diante de Deus, ninguém pode se gloriar. Deus escondeu. O que o texto quer dizer aqui? Deus oculta, de maneira que as pessoas não conseguem compreender a mensagem. Aqueles que querem se gloriar diante de Deus, Deus escondeu. E fez o quê? Os pequeninos eles revelou. Ou seja, falando de humildade. Para chegar diante de Deus, ninguém bate no peito e diz: ó, eu vim porque eu vim. Não. É a graça de Deus. Como diz em Romanos, Romanos capítulo 2, que fala que ou ignoras que a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento das pessoas. Então, e as revelaste aos pequeninos. O 26 diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O Senhor quis fazer assim. Ao 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus diz assim, ó: Senhor, tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Então a revelação da salvação de Deus plenamente é só Deus que pode conceder. É só Deus que pode dar. Então está aqui, querido, provas irrefutáveis da questão da eleição. Aleluia. Então a eleição é bíblica. Deus escolheu e Deus elegeu. Agora, temos uma questão aqui para nós tratarmos sobre a questão da eleição no aspecto de que, quando Deus escolhe, ele é injusto? Deus é injusto ao escolher? Olha a resposta de Paulo para isso. Olha, diz aqui no capítulo 9, sobre a questão, se Deus é injusto quando ele escolhe, ele diz, ó: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Paulo aqui está tratando a questão de muitos israelitas ter rejeitado a salvação, ter rejeitado a Cristo. E é o que nós vemos até hoje. E Paulo aqui trata justamente dessa questão, explicando porque muitos deles têm rejeitado a fé, têm rejeitado a salvação. Ele diz, ó: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Ele está explicando aqui, ó: por ter descendência física, carnal de Abraão, não quer dizer que é filho de Abraão. Mas ele diz: em Isaac será chamada a tua descendência. O que ele está falando aqui? A questão de Isaac e Ismael. Que Ismael também era filho de Abraão. Mas Ismael, ele nasceu de um relacionamento humano, simplesmente carnal, entre um homem e uma mulher, entre Abraão e Agar. Mas Isaac nasceu do quê? De uma promessa, de um ato de Deus, de um ato do Espírito Santo, porque Sara era estéril. E o anjo disse: olha, daqui a um ano tu vai ter um filho. Paulo está dizendo aqui que para ser filho de Abraão é aqueles que são da promessa, que são dados por Deus. Os eleitos, ou seja, aqueles que Deus ressuscita espiritualmente. Assim como o nascimento de Isaac foi um milagre, o nascimento de uma pessoa que está no pecado para ela poder crer em Deus é um milagre. É a ressurreição espiritual, como eu já falei aqui em Efésios. E vos vivificou estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Como eu comentei a questão do Ezequiel capítulo 37, do Vale de Osso Seco, lá na mensagem anterior, quando que aquele exército se levantou? Só quando o Espírito, através da boca do profeta, fez eles ressuscitar. Eles eram só ossos, então eles foram juntados, ossos. Né? Depois vem nervo, depois vem carne. Né? E depois sopra sobre ele para vir o Espírito e ele levanta.
Querido, o estado de morte do pecador é horrível. Se você tem vontade de servir a Deus, peça ajuda, rasgue o seu coração. Peça para Jesus te ressuscitar espiritualmente. E você que é crente, você só é crente. Não foi simplesmente por você. Foi por você, foi. Mas antes de você, a obra de Deus aconteceu na sua vida. A ressurreição espiritual veio. Então, assim como aconteceu com Isaac. E ele continua aqui, ó. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Esse texto é claríssimo. Mas os filhos da promessa são contados como filho, como descendência. E ele continua. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, Isaac é produto da promessa, do nascimento milagroso, da ressurreição, ressurreição espiritual do ventre de Sara, que gerou o nascimento de Isaac. Assim também o nascimento espiritual. É isso que Paulo está ensinando. Ele continua. E não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido de um, isto é, de Isaac. Aí, Paulo está tratando, alguém podia dizer, mas Ismael não era filho legítimo de Sara. Então, Deus poderia, então, simplesmente escolher o legítimo. Mas aqui, ó, no caso de Esaú e Jacó, todos são filhos de Isaac, filho da mesma mulher, Rebeca. Mas Deus escolhe um e não o outro. É isso que o texto está dizendo, ó. Veja. E não só aqui, ó. Pois não tendo gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição, veja, propósito de Deus segundo a escolha, a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi-lhe dito, o maior servirá ao menor. Ou seja, Esaú vai servir Jacó, porque Deus quis assim, Deus escolheu a Jacó e não Esaú. Como está escrito, amei a Jacó, aborreci a Esaú. Agora vem a pergunta do tema que eu passei para os amados irmãos. Como você pode dizer, Deus é injusto a escolher? Muitas pessoas pensam, param e dizem isso. Não, se Deus escolhe, então Deus é injusto. Mas, querido, isso aqui já está resolvido na Bíblia. É só nós voltarmos a nossa mente para a palavra de Deus e nos conformarmos com ela. Olha o que diz o texto. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Ou seja, Deus é injusto a escolher? E ele responde, de maneira nenhuma. Aí ele explica por que Deus não é injusto. Aqui está a resposta, querido. Porque, olha, o verso 15. Porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Terei compaixão de quem aprover ter compaixão. Louvado seja Deus. Aqui é quando Moisés fala para Deus para tirar o nome dele do livro, né? Aí Deus diz, olha, eu faço o que eu quiser. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser e compaixão de quem eu quiser. O que Deus quer dizer com isso aqui, ó? Ele explica mais adiante, o texto é claro. Portanto, tem misericórdia de quem quer e a quem quer endurece. Aí alguém pode dizer, não, mas Deus endurece. Olha o que Paulo está tratando. Deus endurece uma pessoa para que não crê. Não que Deus vá lá e faça ela ficar mal. Ela já é mal. Simplesmente Deus entrega ela ao pecado. Deus tira as amarras. Deus tira a possibilidade dela mudar. Deus deixa ela entregue ao seu próprio pecado. Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu faço o que eu quero, eu domino. Não, querido. As pessoas não pecam mais devido à misericórdia de Deus, porque Deus coloca freio. Deus tem tido misericórdia. Sabe por que você ainda que não serve a Deus não está numa vida pior ainda, fundada no pecado? Porque Deus tem tido misericórdia de você até hoje. Porque Deus, se Deus te entregar o teu próprio pecado, a destruição será grande. Por isso eu te convido para voltar-se para Deus. Entregar o coração para o Senhor e temer a Deus diante disso. Aí continua aqui o texto sagrado. Pois diz a Escritura, por isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Deus diz, olha, eu levantei Faraó para meu nome ser conhecido. Aí ele continua, portanto, tem misericórdia de quem quer e a quem quer endurece. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Aqui é uma mensagem interessante, né? Alguém pode retrucar Paulo dizendo, então se é assim, ele endurece quem quer, por que Deus se queixa? Sabe qual é a resposta de Paulo aqui, querido? O que você tem a ver com isso? Deus é Deus. Ele faz o que ele quiser. Essa é a resposta da Bíblia.
Essa é a resposta da Bíblia com relação à escolha. Deus escolheu e ponto. Não é? Aí ele continua, ainda explicando esse ponto. Mas o homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura coisa formada dirá o que eu formou, por que me fizeste assim? O que eu estou tratando aqui? Deus é injusto a escolher? É isso aí. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso honroso e outro desonroso? Da mesma massa. Que massa é essa? Massa caída. Massa do pecado. Né? Massa da Adão e todos os seus descendentes, como diz a Bíblia. Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. Então, desses pecadores, Deus está dizendo que faz um para a honra e outro para a desonra. Ou seja, elege uns e o outro deixa no seu pecado. Aí ele continua aqui. Já estamos terminando. E que dirá, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Olha só, o que ele está dizendo? Aqueles desobedientes, como é o caso de Faraó, no seu pecado, na sua raiva, no seu rancor por Deus, querendo destruir o povo de Deus, e Deus suportou eles. Né? Aí ele está dizendo, ó, os quais somos para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória. Veja, vaso de misericórdia, ou seja, os eleitos, os escolhidos, e vaso de ira, aqueles que estão afundados no pecado, e Deus usa ele para manifestar o seu poder. No caso de Faraó, Deus usou o Faraó para que o nome deles fosse conhecido em toda a terra. E olha só, e quem foi salvo? Raabe. Raabe ouviu a fama de Deus, o Deus de Israel, lá do Egito, e ela ouviu lá na terra de Canaã e creu. Então Deus diz, olha, os vasos da ira, eu suporto o seu pecado para que os vasos de misericórdia ouçam a minha palavra e creia. O que compete a você é crer. É se dobrar diante de Deus e dizer, Senhor, tu és Deus, louvado seja Deus. Então Deus não é injusto, porque todos são pecadores. Todos são pecadores, então Deus não é injusto. Qual que seria a justiça, então? Deus condenar a todos. Mas Deus escolhe uns para salvar e deixa os outros no seu pecado. A mim e a você cabe crer, cabe confiar e descansar. Então, amados, a eleição é bíblica e Deus não é injusto ao escolher. Vamos continuar confiando em Deus, crendo no Senhor e descansando nele. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, no nome de Jesus.